Meus amigos, minhas amigas, a situação está complicada, né? A Daniela Lima, aquela que era lá da Globo News, vocês lembram dela? Olha ela aí aparecendo aí na tela, né? Mostrando ela aqui para vocês. Vocês devem lembrar que ela vivia sempre com um celular na mão, né? Dizendo que estava conversando com os ministros do STF, uma puxa-saco dos ministros, né? Ela aparecia em todos os programas da Globo lá, sempre com o celular na mão e sempre trocando mensagens com os ministros do STF, né? A gente não sabia exatamente qual era o ministro, porque ela não falava de qual era, mas ela estava sempre dizendo que acabei de falar com o ministro aqui, não sei o que e tal, e agora ela está em verdadeiro pânico, pessoal. Está em verdadeiro pânico porque o STF e os seus ministros, né, aqueles os quais ela tinha tanta intimidade aí, estão caindo, né? Estão caindo aí, estão completamente desmoralizados. E também nós vamos ver, pessoal, eu vou mostrar esse corte aí para vocês, da Daniela Lima, e vou mostrar também o Demetrio Magnoli, né, que está descendo a lenha não só nos ministros do STF, até no presidente, no Fachin, e também no Procurador-Geral da Justiça, né, o Paulo Gonet, né, e Andréa Sadi também descendo a lenha nos ministros, o Marcel Van Hatten descendo a lenha no a Davi Alcolumbre, que é o presidente do Senado e que não quer, né, nem investigar o caso do Banco Master, fazer uma CPMI e muito menos fazer um impeachment de um dos ministros lá. Né? Parece que ele está com o rabo preso, segundo Marcel Van Hatten. Tudo indica que ele tem algum comprometimento e por isso não quer fazer o impeachment. E por fim, pessoal, o jurista Walter Maierovitch, lá comentarista da UOL, descendo a lenha também nos ministros, né, e no procurador, porque a situação agora também sobrou para o Procurador-Geral da República, o Paulo Gonet, né, porque ele está tentando passar pano aí para todo mundo, né, segurar a onda, e agora a mídia foi para cima também do Paulo Gonet. E sem mais enrolação, pessoal, só não esquece de deixar um like aí, se inscrever no canal, acionar o sininho das notificações e também deixar o seu comentário. Vamos ajudar o canal aqui de direita a crescer. O seu comentário, o seu like, a sua inscrição é muito importante para nós, para que o canal ganhe mais relevância. Vamos assistir, pessoal. Vá até o fim porque está sensacional. Fez uma mensuração do estrago causado pelo caso Master na imagem do Supremo Tribunal Federal. Para vocês terem uma ideia, hoje, segundo a pesquisa do Instituto Ideia, pesquiseiro é o Maurício Moura, é um cara muito respeitado dentro do mercado, mostra que a maioria dos entrevistados, 54%, se não me falha a memória, já entendem que não houve uma tentativa de golpe no Brasil no dia 8 de janeiro de 2023. O que isso nos indica? Que vai refluindo o número de brasileiros que vem como justo, por exemplo, o julgamento e a condenação de Jair Messias Bolsonaro. Tem um outro dado que é muito importante. A maioria dos entrevistados, divididos ali em 3 fatias, entre os que dizem que mudariam sim de voto por conta deste assunto, os que estão indiferentes e os que não deixariam de votar ou apoiar um candidato, não se influenciariam por isso, nessas 3 fatias, a maioria diz que sim, o impeachment de um integrante do Supremo Tribunal me faria eleger um candidato nas eleições de outubro. É isso aí que está deixando ela apavorada, né? Porque agora dá para se ver que a maioria da população aí estaria disposta a votar em pessoas que afirmem que estão dispostas a impeachment os ministros. Ou seja, o Senado ele vai ser muito escolhido dependendo do que os candidatos a senadores aí falarem sobre impeachment de ministros do STF. Se eles forem a favor dos impeachments, eles vão ser eleitos. Se forem contra, provavelmente não vão ser eleitos, não terão votos. O cristal quebrou. A imagem do Supremo Futebol Clube, para usar a expressão ultra corporativa, ultra mega corporativa de Flávio Dino, a imagem do Supremo está na lama. E isso porque não há uma explicação razoável, nem de Toffoli, nem de Alexandre de Moraes, para suas relações com o Banco Master. E o presidente Edson Fachin descobriu isso. Né? Essa mensagem dele não se pode nem dizer que é cifrada, é uma mensagem mais ou menos óbvia, mas ela não é suficiente, porque como presidente do Supremo, o que ele teria a obrigação de fazer, ainda mais em nome da transparência, sobre a qual ele fala tanto, seria colocar em plenário
duas questões. Em primeiro lugar, a continuidade do inquérito das fake news, que se transformou, já há tempo, mas agora mais, numa fonte de arbítrio. No inquérito das fake news, Kleber Cabral, representante classista dos auditores da Receita, foi transformado em investigado por críticas normais feitas em entrevista à imprensa sobre atos de Alexandre de Moraes. É arbítrio. Então, esse inquérito já passou do tempo de acabar. E Fachin precisaria colocar isso em plenário. Precisaria colocar em plenário, além disso, o conflito de interesses óbvio entre Alexandre de Moraes e Toffoli com relação ao caso do Banco Master. Porque os dois continuam votantes no Supremo sobre questões relativas ao caso Master e as suas várias ramificações. Mas Fachin, por enquanto, não faz nada disso. Ele manda recados mais ou menos cifrados. A coisa é séria, porque Alexandre de Moraes enrolou na sua explicação e até agora não disse, e ele não dirá, que não conversou com Vorcaro no dia da prisão de Vorcaro. Ele não dirá porque ele conversou, isso está comprovado, mas ele tentou enrolar. Ele, vamos lembrar, trocou mensagens com Vorcaro, apagando as suas próprias mensagens. Eu lembraria que quando ele condenou a Débora do Batom, na sua sentença, ele anotou a seguinte frase, que ao apagar mensagens do seu celular, a Débora do Batom se revelava culpada e destruía provas. Ou seja, pelas regras de Alexandre de Moraes destruiu provas. A coisa é bem grave, vai ficando pior enquanto Alexandre de Moraes não conseguir, pelo menos, reconhecer as conversas naquele dia com Vorcaro e tentar dar alguma explicação para elas. O centro do poder também, ele é um pêndulo. Exatamente. Né? Estava totalmente concentrado num grupo. Na mão vamos lá, os nomes, né? O nome do ministro Alexandre, do ministro Gilmar, do ministro Barroso. Só que eu já falei aqui algumas vezes, o ministro Mendonça tem uma boa relação com o ministro Toffoli, sempre teve. Não sei se isso mudou com o tempo. Nunca teve uma boa relação, nenhuma relação que eu saiba das minhas apurações com o ministro Alexandre de Moraes. Mas com o ministro Toffoli, sim. E quando você fala que ele está isolado, é igual eu falo da ministra Carmen Lúcia. A ministra Carmen Lúcia é uma ministra isolada no Supremo. No cenário de hoje, isso é ótimo. É bom estar isolada defendendo código de ética, código de conduta. Está isolada por quê? Está isolada porque está defendendo regra, está defendendo transparência. Então, eu queria estar isolada. Se é essa a régua, isolada, o André Mendonça está isolado por quê? Porque não tinha grupo, nunca foi do grupo. Isso é verdade, nunca foi. Nunca foi, você tem toda a razão. Tentou ser. Nunca tentou, não quer esse tipo de... Ele veio do governo Bolsonaro, tinha outros grupos, mas dentro do Supremo, nós estamos falando de xadrez interno, né? Então, quando o ministro Fachin colocou a discussão no Código de Conduta, vários reclamaram. A minha informação é de que quando isso chegou na conversa com o ministro Mendonça, ele acha de fato que você tem que discutir, tem que debater, mas qual que é a proposta? Mas está disposto. Ele apoia o Fachin no Código de Conduta, no Código de Ética. Então, você tem toda a razão. Tem muita gente falando dele que está incomodado. Incomodado com o protagonismo e um... Nós precisamos nos perguntar. Aí, né, o pessoal, todos os ministros do STF incomodados, né, com André Mendonça, porque ele assumiu um protagonismo muito grande no STF e está fazendo as coisas direito, né, deu liberdade para a Polícia Federal investigar, está agindo corretamente. Por isso que eles estão incomodados. Por que Davi Alcolumbre, presidente do Congresso Nacional, não faz cumprir o seu papel? Ele está querendo defender alguém? Ou talvez pior, a si mesmo? Isso é intolerável. Ninguém pode usar do cargo que ocupa para eventualmente proteger algum amigo, muito menos a si mesmo. E nós estamos aqui buscando, por meio deste mandado de segurança, que o direito líquido e certo da oposição ao protocolar uma CPI com número de integrantes, prazo para funcionar e, mais importante, fato determinado, que esse direito líquido e certo não seja garantido. E, por favor, o fato determinado nem é só um. São 129 milhões de fatos determinados, um após o outro sendo revelados justamente pela imprensa. O que o Senado faz quando um procurador-geral da República se omite? Quando um procurador não argui uma suspeição de um Toffoli? Quando um procurador não pede para investigar criminalmente o caso Alexandre de Moraes? Quando o Senado precisa correr atrás de uma CPI? O que se faz com esse procurador? Pela Constituição, atenção, artigo 52, inciso 11, se dá um cartão vermelho, se interrompe o mandato. E está escrito na Constituição, com todas as letras, que esse mandato, que se outorga ao Gonê,
pode ser interrompido no seu curso. Então, os senadores deverão analisar toda essa conduta omissiva do Gonê, essa conduta onde a procuradoria, ao invés de independência, o que ela faz? Ela gruda nos ministros. Será que nós estamos vendo um Gonê agora grudado nas togas, sem independência, sem voz? Ele já foi passado para trás, já tomou, numa linguagem futebolística, ludopédica, já tomou bola nas costas. Em sessão secreta, e volto a ela, decidiu-se que não havia impedimento nem suspeição do Toffoli. Decidiu-se isso. O Fachin estava lá e decidiu e assinou a nota. Então, decidiu-se assim. Mas o procurador, o Gonê, não arguiu nada. Ninguém arguiu nada. O que se arguiu, o Gonê veio apreciar logo depois e o pedido estava prejudicado. Existe uma regra latina, que é um princípio, virou princípio processual. Dormientibus non succurrit ius. O direito não socorre aos que dormem. Ora, o Gonê dormiu nessa de impedimento e suspeição. Parece que ele está grudado às togas supremas e tem deixado de lado a sua beca, a sua toga. Aí, pessoal, vocês viram aí as falas, né, de todos esses comentaristas, né, desde a Daniela Lima, desde o Demetrio, Andréa Sadi, o Marcel Van Hatten, que é um dos melhores deputados que nós temos atualmente no Congresso, né, um dos mais atuantes aí, mais vibrantes, né, nesse combate à corrupção e essa bandalheira que está em nosso país. Vimos também aí o Walter Maierovic, né, que é um jurista e está lá na UOL, em plena UOL, detonando os ministros e principalmente o Procurador-Geral da República, Paulo Gonê, que está lá, né, puxando o saco, lá pendurado nos ministros do STF. É vergonhoso o que está acontecendo no Brasil, né, minha gente? Vamos falar a verdade. Que vergonha esse país, que vergonha esse STF. É extremamente importante que a gente tenha um STF, né, um STF forte, mas com esses ministros que estão ali, fica muito difícil, né, de que esse STF ele seja respeitado, né, pelas pessoas, pelos brasileiros. Do jeito que está, a desmoralização é completa, né? Você viu aí o que a própria Daniela Lima falou, né? Os ministros o STF está completamente desmorado perante a população, né? E a população quer sim que os ministros sejam impeachmentados, esses que estão cometendo crimes, né? É lógico que se algum não cometeu crime nenhum, não tem que ser impeachmentado, vai ser impeachmentado aqueles que estão cometendo crimes. Mas essa questão aí dos escritórios com parentes, isso daí, praticamente todos eles têm escritórios prestando serviço para empresas que têm ações no STF, né? E praticamente todos eles têm parentes com escritórios prestando serviço para essas empresas, né? Então isso daí é generalizado. Eles fizeram isso aí uma norma para eles ganharem muita grana, né? Porque aí eles cobram honorários caríssimos, né? Eles dão, os seus familiares que têm os escritórios, né? Mas na verdade é como se uma empresa estivesse contratando um ministro do STF para ser seu advogado, né? É mais ou menos isso que está acontecendo, né? Com toda a influência que o ministro do STF tem. Então, é lógico, né, que isso é um desvio, né, de conduta aí que tem que ser banido do STF, né, proibido e banido. Por isso, esse código de ética, na verdade, já existe, né, eles deveriam respeitar, né. É o que o comentarista da CNN falou sobre a Constituição. A Constituição brasileira devia ter 2 artigos, né? Um é todo brasileiro deveria ter vergonha na cara, e o segundo é que qualquer outro argumento deveria ser banido, né? Só valer esse primeiro. Se todo mundo tivesse vergonha na cara, não estaria acontecendo nada disso, né? É que esses ministros, ao que parecem, eles estão se sentindo semideuses, né? Com poder para fazer o que bem entendem e não se sentem com necessidade de respeitar a Constituição brasileira e muito menos as leis que estão lá na Constituição. Então, pessoal, deixa o seu like aí, se inscreve no canal, caso você tenha gostado do vídeo. Se inscreve aí, aciona o sininho das notificações para você receber novos conteúdos e volte para assistir novos vídeos, beleza? Deixa o seu comentário, eu gostaria muito de saber o que você está achando de tudo isso. Então é isso, fiquem com Deus, um grande abraço e até o próximo vídeo.